Olá, profissional da estética automotiva. Eu sou Ângelo Batistella e para dar sequência no assunto que nós estamos tratando, que é importantíssimo para a atualidade do nosso mercado, que é PPF. No episódio anterior nós trouxemos o Túlio, que é uma autoridade na fabricação de PPF, e para dar sequência nós trouxemos o Cristiano, que nós consideramos autoridade na questão de instalação de PPF. Então, nós estamos aqui com o Cristiano Rafael de Souza, 37 anos, casado com a Iligiane e pai da Maria Inês, correto? Correto. É tecnólogo ambiental, nascido em Foz do Iguaçu, proprietário da empresa CR Películas e Personalização. Cristiano, é um prazer recebê-lo. Tá? Eu te apresentei como pessoa física, agora nos conte sobre a tua formação profissional, a tua atividade profissional. Hoje nós trabalhamos aí, atendemos na parte de películas, né? Películas num geral. Então, películas de controle solar, películas de proteção de pintura e o próprio envelopamento, né? Que foi a nossa raiz aí, foi o envelopamento. Na verdade, trabalhei aí bastante tempo aí com comunicação visual, instalando fachadas, vitrines, adesivos de recorte, fazendo essa parte sempre de mão de obra, né? Sempre foi muito escassa a parte de mão de obra e foi aí um nicho de mercado que eu encontrei quando eu vim para Curitiba, né? Quando eu vim para Curitiba foi esse o nicho de mercado que acabei entrando. Há quanto tempo que você já trabalha nesse segmento? 2010 eu iniciei fazendo aplicação de 2010. adesivos e de PPF em 2012. Já em 2012 você aplicava PPF? Já, em 2012 já aplicava PPF. Então, vai confirmar o que nós estamos falando, que é uma autoridade no assunto. Por desenvolver até as tuas próprias técnicas, você dá treinamento, transfere conhecimento e entendimento do PPF. E nós estamos falando com PPF, como PPF, mas está dentro desse quadro de películas, Sim, correto? correto. O que é o PPF? O PPF ele vem da sigla em inglês Paint Protect Film, né? Que é um filme de proteção de pintura. Então, por isso da sigla PPF. Então, é uma. Se fosse em português, seria FPP, né? Filme de proteção de pintura. Ou PPP, né? Película de proteção de pintura. Também. Então, a origem dele é essa aí, a origem da sigla. Qualquer um pode aplicar PPF? Qualquer um pode aplicar PPF, desde com uma instrução. Porque ele tem algumas características, né? Acabei de sair de um cliente, fui visitar ele, e ele estava lá fazendo PPF numa bike, por exemplo. Só que ele faz do jeito dele. Ou o próprio cliente aplicando O na próprio bike? é que alguns kits eles compram comigo. Atende a necessidade dele, não é profissional. Sim, mas estava se batendo. Então, assim, já faz bastante tempo que ele faz bike ali e tal. Aí eu cheguei, mudei uma vírgula, o cara ficou super feliz. Então ele vai, em vez de fazer uma bike num dia, ele vai conseguir fazer duas. Então, assim, qualquer um consegue, sim. Alguns vai ficar ruim, alguns muito ruim, alguns péssimos, mas tem quem vai se destacar ali e vai conseguir fazer sem instrução nenhuma. Né? Um autodidata, vamos dizer aí, o cara dá uma olhadinha lá e consegue aplicar. Só que a chance de você causar um dano, né, em qualquer na moto, no carro, na bicicleta do cliente, o risco de causar dano é maior e o risco de você perder a película também é. Às vezes você perdendo tanta película e tanto PPF, né? Perdendo tanto aí, vale muito mais a pena você pagar por um treinamento, né? Adquirir um treinamento aí de qualidade. Eu dou treinamento também. Conheço várias empresas aí que com 6 meses o pessoal já estava dando treinamento, porque tem muito isso também. Com 6 meses, até alguns eu falei, cara, mas eu conheço o seu serviço e eu sei que você não sabe fazer direito. Falou, E rapaz, treina profissionais. treina profissional. Cristiano, o negócio é passar a teoria, cara. Passou a teoria, mostrou que você sabe a teoria, faz uma coisinha outra na prática e Mas tchau. não é essa a realidade, né? Não é essa a realidade. A realidade é bem mais complicada. Bem mais complicada. E qual a diferença de aplicar um vinil colorido, envelopamento e um PPF? O envelopamento, né, o vinil, você tem duas técnicas, vamos dizer assim, são especialmente diferentes.
Então o vinil hoje ele pode ser fabricado com colas à base de solvente e cola à base d'água. Então já né, tivemos uma pré-conversa aí e materiais com cola à base d'água. Se você utiliza água para aplicar, o solvente da cola é a água, então ele vai acabar danificando esse material de envelopamento já no primeiro momento. E o segundo é que não vou dizer o correto, né, mas a forma mais próximo do correto assim é aplicar seco, não molhado, né, o envelopamento, para você ter um acabamento melhor e mais rápido, né. Tem questão de marcas que pode ficar ali. Muita gente opta em aplicar com água para evitar marcas, né, estrias na cola, mas existem técnicas aí que você consegue aplicar seco e não deixar essas estrias. Então, basicamente ali duas diferenças, vamos dizer, de aplicar um e aplicar outro, que é o PPF a gente aplica ele estritamente com água, né? São três soluções, na verdade, que a gente utiliza para fazer a aplicação. E o envelopamento, na maioria das vezes, você faz ele a seco, né? Até por conta de agilidade, melhores resultados na dobra. E aí tem essa questão da cola, né? Se você pega um material com cola à base d'água e colocou água nela, você acabou com a cola. E outro fator bem importante também, que muita gente até às vezes demora a entender nos próprios treinamentos, é que a gente não usa o soprador térmico para fazer a aplicação do PPF. Ele é feito, ele é utilizado, mas assim, a hora que você finalizou tudo, a última etapa você usa o soprador térmico. Você utiliza técnica para fazer o PPF, muito mais técnica, né? Porque não tem, vamos dizer, não tem o soprador ali para maquiar a tua aplicação. Então tem que ter muita técnica. Se você não tiver técnica, vamos voltar um passinho atrás, qualquer um pode aplicar, qualquer um. Só que se você não tiver técnica, vai ser difícil você entregar um bom trabalho, vai ser muito mais difícil você fidelizar o cliente. E ainda vou falar para você que ainda está aplicando sem técnica ou que aplica de qualquer jeito, não está nem aí. Você está atrapalhando não só você, né, os seus clientes, você atrapalha o mercado. Porque aí o cliente. Eu tenho clientes que estão vindo de outras empresas falando, cara, não me ofereça esse negócio de PPF que não presta, é uma porcaria, o pessoal risca carro, não dá certo. Porque o pessoal, assim, tá fazendo de qualquer jeito, vamos faturar, todo mundo só E focando em como você faturar, falou, é muito ruim para o mercado. muito ruim, porque aí pensa, na Não cabeça só para dele, o não é profissional. aquela empresa que não ofereceu um bom serviço, é o PPF que não presta. E essas técnicas, você foi desenvolvendo ao longo de anos, você fez vários cursos, como que você moldou hoje teu treinamento? Então, assim, eu tive a oportunidade de começar em 2012. Eu trabalhava numa empresa de envelopamento e em 2012 eu envelopei um carro da Rádio Mix. Pode estar enganado, mas Rádio Mix. Um amigo desse dono da Rádio Mix veio dos Estados Unidos, o William Bowman, que a minha visão é que esse cara foi quem. Porque o PPF ele existe desde a Guerra do Vietnã, né? Era um material modificado, mas era um tipo de proteção, né? E foi o William que trouxe essa ideia e fixou ela no Brasil. Essa é a minha visão. Eu posso estar enganado se existiam outros, mas ele era o único em Curitiba e eu era o único que aplicava, né? Por intermédio dele. Eu era o único que aplicava e ele atendia São Paulo, Nordeste, ele dominava o mercado, porque ele teve a audácia de trazer o material e a coragem de dar a cara a tapa e apanhou bastante, né? Tanto eu quanto ele, a gente apanhou bastante até o mercado entender. O mercado não entendia o que era PPF. Ninguém sabia o que era PPF. Aí quando você falava no material que custava R$ 1.200 o metro, o pessoal dava pulo, né? Você tá maluco, isso é coisa de louco, né? Então ele trouxe a ideia e assim, a gente é cheio de sorte, né? Você trabalha dia e noite, aí quando alguém te vê, pô, esse cara tem sorte. Então assim, eu tive a oportunidade, eu fiz um bom trabalho, eu ofereci um bom trabalho para essa pessoa no carro dele de envelopamento. E ele me falou: olha, o único que eu vi que desenvolveu um bom trabalho foi nessa empresa, essa pessoa. E aí ele veio me procurar, falou: olha, eu estou precisando de uma pessoa que já tenha alguma experiência, né, para começar a manusear o material
e assim, eu preciso. Você quer entrar no negócio? Aí eu não sabia nem o que era PPF, né? Aí ele me trouxe um pedaço e me mostrou. Na época era só recortado, não tinha essa de fazer igual envelopamento, artesanal. E aí ele me mostrou aquele para-choque todo recortado, os sensores. Aí a primeira reação, quando ele me trouxe aquele recorte maravilhoso, cara, existe um sistema de recorte, funciona assim, funciona assado. Cara, o que que você acha? Eu olhei pra ele e falei, cara, eu acho que isso aí não dá certo, né, cara? Como é que eu, pensa comigo, eu tô esticando o envelopamento, fazendo acabamento, você mexer com o negócio dele, como é que eu vou esticar isso? Não, você tá maluco, cara, isso é coisa de louco. Aí ele falou, não, não, funciona assim, assim, aí me explicou, aí eu entrei e comecei a trabalhar com ele. Então, o meu primeiro contato com o PPF foi esse. E como que você desenvolveu essas técnicas? Ao longo dos anos, fazendo cursos ou na experiência do dia a dia? Então, em 2012, quando eu comecei a trabalhar com material, o próprio William, ele fazia muita venda nos Estados Unidos, ele tinha uma certa prática, mas o mercado, o produto, vamos dizer assim, que eles ofereciam lá, que é a proteção, o cliente brasileiro não comprou essa proteção. Você ia aplicar e falava, cara, mas fica uma marquinha, fica um negocinho. O cliente brasileiro, ele quer a proteção, mas ele quer a estética, tem que ficar bom. Então, em 2012, eu comecei a trabalhar com isso. Ele me trouxe, vamos dizer, o pacote de informações que eram realizados nos Estados Unidos. Ele me trouxe esse pacote de informações, me deu na mão e falou: Ó, tá aí. E assim, depois de perder aí, sei lá, pensa, custava R$ 1.200 o rolo de material, o metro do material na época. E eu imagino assim que uns 60%, 70%, talvez 80%, numa dessas chega até 90% dos carros que eu fazia. Era um serviço mais ou menos, porque eu, né, não tinha experiência e muita gente reclamava e tinha que trocar uma peça, tinha que trocar outra. Eu dei bastante prejuízo até entender. E com as técnicas que vieram de lá. Só que daí, assim, até hoje, né, com o material que eu trabalho com a Garvari, nós conseguimos, através do Túlio, que já fez o podcast aqui, entendendo melhor, conversando direto com a fábrica, né, quem produz realmente, nós tivemos assim, eu comecei a entender de alguns porquês. Então a técnica que trouxe de lá não servia para o nosso clima. A técnica que trouxe lá, porque vai haver algumas diluições, né, para fazer né, a instalação, e não servia para o nosso clima. Só que ninguém sabia disso. Então, alguma coisa. Porque o pessoal, a maioria dos lugares que eles aplicavam, era com temperaturas abaixo de zero, ou muito baixas, né? Inclusive, a própria Garvari, os países que ela mais vende, são para países com temperaturas baixas. Mas por quê? Qual que é a função? É que tem muita neve. E eles jogam sal, posso estar enganado, né? Isso Sal mesmo. para tirar a neve. E o sal come a pintura do carro, né? E assim, quanto mais frio, menos shampoo, que é um dos ingredientes aí que a gente usa, menos shampoo você vai utilizar. E o que ele me trouxe de lá era assim, ó, essa fórmula funciona, mas aqui não. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver pegando coisas do envelopamento, desenvolver as minhas técnicas. Primeiro que eu não gostava do sistema de recorte. Porque o sistema de recorte na época, você ia fazer um capô, ficava um dedo na borda ali, um dedo sem aplicação, né? Sem proteção. E eu tenho alguns princípios, né? Eu tenho alguns princípios e um deles é assim, eu não posso estar enganando alguém que tá dando vamos dizer, a vida que eu tenho hoje. Quem dá essa vida é o cliente, é ele que está pagando essa vida que eu tenho, porque é ele que me dá a oportunidade de fazer a venda e faturar. E para mim não era um engano, mas para mim era uma coisa que não dava certo, não cabia a minha técnica de fazer o envelopamento, de deixar tudo alinhado, tudo escondidinho, né, para ninguém ver que existe alguma coisa ali. Mas a função principal é a proteção, né? Mas enfim. E eu fui desenvolvendo essas técnicas. Eu fui fazer um treinamento um ano depois, na 3M em Sumaré, São Paulo. Porque o William fez a conexão 3M do Brasil, 3M dos Estados Unidos. Ele era o suporte
né, da marca, que era a única que tinha na época, que era a 3M. Aqui no Brasil não existia outra. E aí, um ano depois de eu fazendo já a aplicação, perdendo bastante material, eu ó, vou falar para você aí que ainda não aplica PPF, ou você que acha que vai danificar o carro, demorou para eu desenvolver a minha técnica, mas hoje não tem, com as técnicas que eu passo, para a pessoa riscar um carro, ele tem que ser assim, meio grosseiro, sabe? Porque eu, aprendendo, já risquei muito carro. Muito, 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 muito. Eu já tive que. Já na concessionária tiveram que trocar capô de C200 na. Só que assim, sabe, na hora de entregar uma Mercedes, tem que trocar o capô do carro porque o Cristiano tinha arriscado. Só que isso foi o aprendizado. Então, assim, as técnicas e lâmina, tudo influencia. Hoje, o pacote que eu entrego do treinamento, o conhecimento que eu entrego, é tudo que eu aprendi, tive de prejuízo em todos esses anos. Então, é, você vai estar assim levando, vai estar encurtando o caminho. Você não vai ficar tendo prejuízo, não vai ficar arriscando o carro de cliente. Só que tudo influencia, né? E isso entrou, aí entra outra parte da técnica. A, a própria lâmina, né? Que é o que risca o carro, é a lâmina. Só que a lâmina e o aplicador também, sem conhecimento. Ou com baixo conhecimento. Então, a aplicação de PPF é um processo. E esse processo, se você mudar alguma coisa, dá errado no final. Então, em 2012 eu já aplicava, em 2013 eu tive a minha primeira certificação, que foi a certificação da 3M, né, do Brasil. Só que o treinamento que eu tive foi com uma pessoa que teve o treinamento fazia uma semana. Veio uma pessoa dos Estados Unidos, né, na 3M, deu um treinamento para alguém lá dentro, e essa pessoa foi replicar o conhecimento. Então, assim, eu fui basicamente pelo certificado, porque o conhecimento que a gente já tinha perdido bastante material, já tinha desenvolvido uma técnica ou outra, estava à frente do que foi entregue no treinamento. E aí eu falei, poxa, agora tô eu e eu, né? E aí comecei a desenvolver mais técnicas, porque uma das coisas de 2012 até hoje, eu parei 6 meses de aplicar PPF. Mas desistiu Desisti. porque estava revoltado, Eu não não tinha aguentava, eu não resultado. aguentava mais dar prejuízo, né, para a empresa que eu trabalhava, porque meu trabalho não ficava bom e eu, assim, eu queria implantar algumas coisas que eu já via que dava, mas assim, questão de garantia de material, o medo de mudar uma formulação, o medo de fazer algumas coisas, material muito caro, eu falei, não é assim, tem que dar jeito, sabe? A gente se virava. Mas aí eu não aguentava mais. Eu já cheguei a fazer 9 carros em um dia. Caramba, E assim, não 9 carros completos, mas, por exemplo, a gente vendia muito kit em concessionária, né? Basicamente era a concessionária que era atendido. Um kit era para-choque e farol, outro kit era capô e retrovisor, vários kits. Mas eu já cheguei a fazer 9. Quem conhece Curitiba sabe que não é fácil se movimentar aqui durante o dia. E eu fazia um kit no Barigui, o outro kit era na Avenida das Torres, o outro kit era na Marechal Floriano. Então, assim, e outro kit era no Alto da 15. Então, 9 carros no dia, meu serviço era horrível. E eu não aguentava mais isso. Meu serviço era daí horrível. você deu um tempo, Dei um seis tempo meses. porque eu tava me desgastando. A empresa tava tendo prejuízo. E eu não gosto de ficar dando prejuízo para ninguém. A empresa estava tendo prejuízo, eu estava me desgastando, eu estava desgostoso, porque eu não conseguia fazer um trabalho legal. E vendedores, gerentes de loja, todo mundo caindo no meu couro e, né, do proprietário da empresa. E aí eu dei um basta. Aí eu falei, chega de PPF. Não quero mais saber de PPF nunca mais. E como que você voltou? Esses 6 meses você parou, respirou, viu o que estava fazendo de errado, o que você queria, o que que levou a virar a chave e voltar para o PPF e desenvolver tudo que você fez até hoje? O que levou a virar a chave o que acontece ainda hoje. Hoje, é assim,
Menos no nosso conhecimento, mas ainda acontece hoje isso em toda a área, mas nessa bastante mão de obra. Não tem mão de obra. Então, em 6 meses, primeiro veio um material para o Brasil que abria para cliente final comprar, né? Porque a 3M não abria para qualquer um comprar, vamos dizer assim. Tinha que comprar em grandes quantidades, aí tinha toda uma questão de contrato da pessoa que veio dos Estados Unidos, porque ele desenvolveu todo o trabalho. E não existia outra marca. Aí chegou uma marca que vendia para o cliente final. E essa marca que vendia para o cliente final, eu falei, opa, ela custava um pouquinho menos. O da 3M, eu vou falar marca, tem problema? Não tem problema. O da 3M custava R$ 1.200 e esse custava 950. Ah, não era barato, mas assim, já era Um diferencial bem um grande. diferencial bem grande. É, E assim, aí a partir disso eu falei, olha, eu tava dentro de algumas empresas grandes, né? Porque eu sempre prestei serviços para empresas, né? Então aí eu falei, poxa, a empresa tá precisando da minha mão de obra e eu tenho essa mão de obra. E agora eu vou começar a implantar o que eu quero, porque se eu perder o material é meu. E perdi alguns, mas até ajustar. Mas deu certo. Deu certo, mudei, comecei a alterar algumas coisas, comecei a utilizar as minhas técnicas de envelopamento, né? Essas técnicas que eu já trouxe lá de 2010. Aí eu comecei a desenvolver, pegar as técnicas de envelopamento que eu já tinha e adaptar ao PPF. Aí quando eu adaptei as técnicas de envelopamento ao PPF, aí grandes empresas aqui de Curitiba, hoje já abriram mais, né, estéticas e tal, mas eu fui muito procurado lá atrás porque eu tinha as melhores técnicas do mercado. De Perfeito. fazer dobra, de deixar um material sem manchas, de fazer um para-choque sem emenda, né? Porque você fazer um para-choque, não. Na época ainda, não, esse para-choque faz em 2, 3, 4 peças. Não, para mim não existia isso, porque eu fazia envelopamento e eu fiz o material chegar ao limite, mas chegar assim, entregar um bom trabalho. Então eu tinha a melhor mão de obra de Curitiba. Isso eu ouvi de outras pessoas, não são minhas palavras, de outras pessoas, de outras marcas, inclusive, que eu nem trabalhava na época, né? Hoje não tô para trás de ninguém. Com as minhas técnicas, eu garanto que elas são excelentes. É o setup perfeito. Inclusive, isso vai ser tema aí de algumas outras coisas. Eu tenho o setup perfeito para fazer aplicação de PPF, eu provo isso, porque eu entendi o material. Eu comecei a entender o porquê. O porquê disso, porque aí o negócio flui, Não, sabe? é bem interessante o que você está falando, porque acho que a palavra-chave é entendimento, certo? Do que é o PPF, como se aplica, como deve ser vendido, tá? E você está mostrando, até pelo teu histórico, que você tem uma larga experiência e desenvolveu técnicas para chegar no patamar que você está hoje. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas nos fale sobre PPF. Quais são os tipos de PPF que tem hoje no mercado? Hoje nós temos alguns tipos de PPF. Inclusive, é, tem um outro termo que eu gostaria de usar, mas eu vou usar esse termo. Algumas marcas pegaram a sigla PPF e estão colocando em materiais transparentes. Hoje nós temos no mercado o vinil PVC, que esse vinil PVC é um PVC, só que, ao meu ver, e muitas pessoas de conhecimento aí, esse vinil PVC seria mais para fazer uma proteção para uma comunicação visual. Mas é vendido como PPF. Alguns estão vendendo como PPF. Aí nós começamos a entrar em barreiras, em informações distorcidas, né? Bem distorcidas. Então nós temos o vinil PVC, que teoricamente foi feito ali para cobrir comunicação visual, para dar uma proteção para a tinta em cima do vinil. Nós temos o TPH, que é um PVC maquiado, é um PVC com poliuretano. O H é híbrido, né? É É de híbrido, híbrido. aham. Então, assim, você consegue ter uma característica visual melhor, porque ele brilha bem, que é um brilho é legal.
Você tem uma durabilidade um pouquinho maior, principalmente quanto a amarelamento, ele amarela, demora mais a amarelar. Só que a aplicação é um mix ali de PPF e envelopamento, que você acaba usando soprador térmico, que é um material muito duro, né? Até pela quantidade de PVC nele. Então o híbrido, ele é duro. Ele é duro, é um material que é mais Então o duro. PVC é o mais duro, daí o híbrido seria teoricamente intermediário, Intermediário e o tá? PPF E é o mais precisa de maleável. soprador para você poder. Para você conseguir fazer um bom tensionamento, sabe? Então, e o híbrido, alguns ainda você consegue, dependendo da temperatura, lógico, você consegue diluir ele ali, esticar ele sem o uso do soprador térmico. E o TPU TPU é o PPF, né? É esse que é o da seria sigla. o PPF O raiz. PPF Como ele raiz. começou? Onde ele começou? É isso que vendem. O pessoal gosta muito de falar lá fora, né? O que vendem lá fora é excelente aqui. Mas é o que vendem lá fora. É o que veio de lá, a ideia, e chegou aqui, é o TPU. Então, assim, o TPU é o que você tem de melhor hoje, né? E pelo que nós notamos no mercado, tem então o PVC, TPH e TPU. Sim, Mas a diferença de preço e qualidade é é brutal. brutal. É brutal. Tá? Então, principalmente, quem já está no mercado tem mais noção, mas para aquele que está iniciando, quer entender mais o que significa, desde para o profissional trabalhar, vender esse processo e preços, essa diferença entre todos eles. Então, a diferença de preços é gigante. Vou falar um número, tá? Tem empresas que fazem um carro inteiro por R$ 3.000. Um full PPF, entre aspas, né? Entre aspas, um Que seria full PPF. um full PVC, isso? Um full. Geralmente é um full PVC. Então, assim, aí isso é complicado. Isso é complicado porque tem ao meu ver, não importa se você vende PVC, não importa se você vende TPU, não importa se você vende TPH, não importa se você vende, como chama aquele negócio de cozinha? Um filme de cozinha para colocar no carro do cliente. Não importa. Desde que o cliente saiba o que você está vendendo para ele. Porque assim, o poder de compra, o poder da decisão é do cliente. Então, o que acontece muito no mercado é que os profissionais não estão dando a opção, né, de escolha para o cliente dele ter o poder de decisão entre um produto bom e um produto de baixa qualidade. Vou pegar a marca Sonax. A Sonax tem vitrificador que são, né, vitrificadores que são muito bons. Então, muita empresa pega um material de baixa qualidade, passa um produto da Sonax em cima que vai dar uma repelência, um brilho legal, uma qualidade visual e manda para o cliente como se fosse um material de alta qualidade. Eu conheço várias empresas aqui em Curitiba, já vi empresas sendo descredenciadas porque vendiam um material de baixíssima qualidade, passavam um vitrificador em cima e vendiam como a marca X, sabe? Colocava uma bandeira e colocava um produto de baixa qualidade. Tá, mas então o X da questão é o profissional que vai vender esse serviço. Sim, o profissional ele tem que ser mais honesto. Ele tem que, primeiro, entender, porque muitos estão comprando um, um PPF achando que é de qualidade, estão comprando por preço, Sim, não sabem o que eles estão comprando, desde é, fontes, empresas que são tradicionais no mercado, outras que são só marcas ou de importadores que trazem produtos para o mercado. Então, eu acho que, no meu ver, concluindo o que você está falando, as pessoas precisam ter uma certeza, uma garantia do que elas estão colocando no carro, de produto. sim, Entender e vender com coerência, com vender com correção o produto. Se é um serviço mais barato, tá? Avisar, olha, é um produto desse nível de qualidade. sim, Esse nível top TPH, TPU, vai ter um preço diferenciado, porque é importante essa visualização, esse entendimento no mercado para
não, vamos usar um termo aqui, não prostituir o mercado, certo? Porque tem muita gente que entrega um preço muito baixo, mas o que ela está entregando, certo? Isso é importantíssimo. Você encontra muita dificuldade no mercado com essa condição ou não? Então, assim, ó, Ângelo, hoje a minha visão, tá? Algumas coisas, ponto de vista meu. Hoje quem faz o. Eu vou usar esse termo, né? Mas hoje quem faz o picareta, né? Esse é o termo que a gente vê usando por aí, picareta, né? Então, assim, hoje quem faz o picareta é o cliente. Então, o cliente chega na minha loja, você fala lá em 25, 30 mil reais, isso depende do carro. Ele fala: você tá maluco. Você tá maluco. O cara me ofereceu por 3, é 10% do que você tá me oferecendo. Esse cliente, ele sabe que está comprando um produto de baixa qualidade. Ele faz de conta que ele está comprando um produto top de linha. Então, assim, o cliente também tem uma certa responsabilidade, né? Porque é o cliente que nivela, ajuda a nivelar o mercado. Então, se ele ficar falando, não, eu comprei um produto lá, paguei 10% do que o cara do que o cara me vendeu, do que né, a CR Películas queria me vender, e eu paguei 10% disso. Então, eu paguei 10% disso e é maravilhoso, o produto é. Só que ele sabe que não é bom. Ele sabe que não é bom. Eu tenho clientes aí, clientes e clientes, né? Mas assim, para mim também não tem problema nenhum você comprar um full PPF ali, ou PVC por 3 mil reais. Não tem problema. Só que você também tem que ser honesto com o seu amigo, porque você vai falar pro seu amigo: não, paguei a mesma coisa, o cara tá te roubando. Ele tá maluco, eu paguei 10% nisso e o que eu comprei é perfeito, é maravilhoso. Tão bom quanto. Tão bom quanto, só que o cliente ele também sabe que não é verdade. Olhando de fora, esse cliente que usou dessa situação, ele vai pagar mais caro, Sim, porque ele acha que está pagando 10%, vai ver que é uma porcaria, vai dar problema, depois ele vai voltar a fazer com você que custa 100, no final das contas vai custar 110%. posso dar um exemplo disso? Claro, A minha clientela, ela deu uma baixada. Não, não, lógico, sempre o fluxo a gente tem, porque o meu cliente, eu tenho mais clientes fiéis, a fidelização do meu cliente é muito boa, porque eu tenho clientes recorrentes há anos. Eu tenho cliente aí que está há 12 anos fazendo o mesmo trabalho comigo e me indica muito. E isso é ótimo, porque a indicação você é a melhor é a melhor forma. forma. Então, o cliente ele chega com quase 100% da venda feita, né? E ele confia, porque o amigo dele confia na tua honestidade. Isso é muito importante também. Outra coisa que eu vejo muito é que, infelizmente, a honestidade, ela hoje é um diferencial. Ela não é uma coisa que todo mundo devia ter. É um diferencial, é ela ser honesto. Ser honesto, fala: nossa, esse cara é honesto, né? Esse profissional é honesto, nossa. Aí você fica olhando, você fala: caramba, Deveria mas ser obrigação, né? deveria ser Não obrigação, uma qualidade. não a qualidade. Mas um exemplo disso é que a minha clientela, há uns 3 anos atrás, quando deu o boom do PPF, um monte de gente fazendo, minha clientela deu uma baixada. E aí eu, né, a gente começou a, vamos dizer, suprir essa queda de receita ali do PPF em si, a gente supriu com outras coisas. Mas a gente teve que se ajustar ao mercado. Só que faz um ano que o meu faturamento já é assim, fora o que eu já tinha suprido, a curva dele começou a subir de novo. Porque muitos clientes que rodaram em vários lugares, isso em Curitiba. Não são clientes novos, são Não, são ex-clientes que ex-clientes que estão voltando. entenderam o que o mercado está entregando Perfeito, e voltaram para você. perfeito. Um reclama que alguém riscou o carro dele, outro reclama que toda vez que ele leva lá tem uma peça quebrada no carro. E a gente falando de instalação de PPF, a maioria dos carros, não todos, né, mas a maioria dos carros que fazem são carros de luxo, né? São carros com Valor um valor agregado. agregado, um valor mais alto, né? Então, assim, ó, deixei lá, mas o material que ele instalou deu um ano ali, eu achei que não tá legal.
Pós-vendas, muito importante. O pós-vendas, a hora que eu fui buscar uma garantia, fui perguntar alguma coisa, foi saindo, se esquivando, saindo de lado, o problema é do cliente, sempre é do cliente, né? Ou do instalador, é, não é garantia e tal. Então, assim, esse cliente ele tá vendo que tem muita gente que tá, essa pessoa tá trabalhando daquele jeito, assim, eu vou enganar um todo dia. E assim, enganar um todo dia você até consegue, até um certo ponto. Só que a fidelização é mais difícil. Então, um exemplo é isso. Essa rotatividade, de qualidade principalmente, esse cliente ele tá dando volta, tá passando em vários lugares e tá caindo numa pessoa que ele fazia trabalhos há 7, 8, 10 anos atrás, que Que sou eu. isso se enquadra bem no que nós falamos, preço e valor. Sim. Você não entrega preço, Não. você entrega valor, qualidade, confiança, qualidade de mão de obra e produto, tá? E não preço. Não. Porque a gente sempre diz que ninguém consegue fidelizar por preço. Porque esse cliente que vem atrás de preço, ele vai por preço também. Mas quem entende o que você está entregando, o valor, a qualidade, esse é lógico que é importante o valor do serviço, mas o quanto vai ser pago já não é o fator principal, e sim a confiança que ele tem. Porque o que, por exemplo, um profissional que está começando, se ele usar um produto de baixa qualidade, um PPF de baixa qualidade, o que pode afetar? Primeiramente, assim, trabalhando com material de baixa qualidade, você vai afetar o psicológico do teu instalador. E quem instala vai afetar o psicológico. Mas por que você vai estar afetar o psicológico? Porque esse profissional ele vai começar assim no dia a dia a se estressar muito mais com o material de baixa qualidade, porque ele tem um retorno por causa de uma bobeira, ele faz um para-choque. O profissional às vezes ele é até bom, só que ele faz um para-choque perfeito. Mas aí a cola do material que ele utilizou é uma cola de baixíssima qualidade, por questão de preço. Quando você baixa a qualidade de um produto, você precisa baixar a qualidade dos componentes dele, senão você não Claro. consegue baixar a qualidade do produto, baixar o preço. Primeiro, você vai afetar o psicológico do profissional que vai fazer a instalação. E eu vou falar isso daqui um pouco do porquê de psicológico. Eu vou falar de algumas coisas de instalação. Você vai afetar o psicológico do teu instalador, ou você, instalador, vai ser afetado psicologicamente porque o seu serviço vai começar a dar problema e você vai ficar igual eu nesses 6 meses aí que eu falei, ó, eu não presto para isso aí não presta para mim, esse PPF não é um negócio que não vai dar certo, porque você não tem um conhecimento dos componentes, você não tem técnica. Então, assim, um material de baixa qualidade te dá estresse. Ele te dá ele te dá um material de baixa qualidade, ele vai aumentar o mal do século. O material de baixa qualidade ele vai aumentar o mal do século, que É saúde mental. saúde mental, a psicologia, a ansiedade. Um material de baixa qualidade ele vai começar a agir primeiramente no psicológico do instalador. Depois, esse material de baixa qualidade ele vai afetar o psicológico do dono da empresa, que vai ficar estressado também, porque ele acha que o profissional não é bom. Só que aí nós temos vamos entrar num outro negócio. Lá na ponta, quem traz esse material? Quem está trazendo esse material e está vendendo como um material de ponta, É, um material de altíssima são, qualidade? na minha visão, não sei se é isso que você está imaginando, são importadores que estão vendo uma grande oportunidade. Lucro, só. Exatamente. Lucro. Tá vendo lucro. Toda empresa precisa ter lucro. Só que ela precisa ter lucro. Só que esse lucro é a custo de quê e de quem, né? Então, o lucro é importante para mim. Eu não estaria aberto se eu não tivesse lucro. A Sonax não existiria se não existisse. É, É deixa eu lembrar outra. fundamental para dar continuidade no É negócio que tenha fundamental, é lucro, né? fundamental. Uma pessoa que fala que não, o lucro não importa, ela, como é que chama aquele negócio que você fala e tipo, fala uma coisa e faz outra? Como é que é o nome da palavra? Esqueci. Sabe quando você fala assim? Depois, vai, Hipócrita. É a hipocrisia da empresa que falar que não, o não lucro visa lucro. não visa lucro. Não, ela não existe se não tiver lucro. Então, assim,
O material ele começa aí. Agir no... Desculpa a pergunta, só para eu voltar. Como que pode afetar um material de Ah, baixa tá. qualidade? Daí é na Então, na sanidade sanidade, e do é sério isso, aplicador, porque esse do proprietário aplicador, da empresa. então assim, se a gente ir a fundo, e hoje nós não estamos falando de película de controle solar, mas nós estamos falando assim, e isso é sério. Você está afetando o psicológico do instalador, do dono da empresa, chega a ser uma questão de saúde pública. Você está afetando o psicológico de dois profissionais, o dono da empresa e o instalador. Esses dois profissionais vão chegar em casa, não todos, mas alguns deles vão ser péssimos pais e péssimos esposos, ou péssimas esposas, que hoje nós temos mulheres também aí, bastante mulheres entrando no ramo, por conta de uma coisa que você entende o ciclo, você entende o Afeta o ciclo? ser O humano. ser humano, então você afeta o ser humano. Então, assim, começa aí, na sanidade mental, né? Começa aí na parte psicológica. Então, a primeira coisa que um material de baixa qualidade afeta é isso. Eu, quando fiz essa pergunta, já imaginava pensando lá na frente os problemas, o que vai afetar no carro, mas tem um problema maior e Humano, principal, humano. que é exatamente o que você está falando da sanidade mental. E isso vai acontecer, né? Como a gente tá trabalhando aqui né, tem alguns, um Ângelo aí da Sonax, tem profissionais na área de polimento, de estética automotiva, que esses profissionais eles estão literalmente diminuindo a quantidade de dias de vida deles por estresse, por trabalhar com material de baixa qualidade. Aí ele acha que fez um bom trabalho, e essas pessoas elas não estão tendo finais de semana, elas não têm tranquilidade. Essas pessoas, no final de semana, tem cliente ligando, dando esporro nela. Eu não tenho esse problema de cliente no final. Sexta-feira, a gente atende de segunda a sexta. Olha, esse assunto vai merecer um capítulo à parte, hein? Eu, Porque é só para essa ideia sempre, que trabalhar com car care é um serviço pesado, sim, é cansativo, tem que ter muita resistência. é estressante. Eu digo que só sobrevive quem ama o que faz. E ainda você começa a colocar esses detalhes que vão se somando. No final, o que você está falando é muito importante. Porque Muito importante porque afeta a vida, não só profissional, mas pessoal, por pessoal, muito tempo, muitos anos. E você pode estragar uma pessoa, né? o que a gente quer é que sempre essa ideia que o profissional entregue o melhor, que tenha o melhor resultado possível, mas que cresça profissionalmente com entendimento com o que ele está entregando, certo? Certo. Que trabalhe as horas adequadas no dia e não muitas vezes sem horário para trabalhar, porque tem que entregar, porque tem que fazer, porque tem que corrigir. Então vai se somando para ter um contexto final. Sim. E o contexto final é assim. Quem trabalha com estética automotiva, o PPF muito, a estética automotiva antes era quem ia trabalhar com películas, né? PPF é mais ou menos a mesma coisa de aplicar películas, mas o profissional de estética automotiva, ele você pode pegar quem é dono de estética automotiva ou o profissional que está trabalhando com estética automotiva, ele faz aquilo ali não é só pelo dinheiro, ele é apaixonado por carro. Então, assim, outra coisa, vou falar isso porque isso é fato, isso é lá na ponta, é a médio e longo prazo. Empresas que vendem materiais de baixa qualidade, essas empresas, muitas delas estão destruindo um sonho de vida de uma pessoa. Elas estão destruindo o sonho de vida dessa pessoa. Elas estão matando o sonho de algumas pessoas. O problema, como eu já disse, não é vender o material com a qualidade abaixo. Não tem problema nenhum. O problema é você vender um material e maquiar ele, fazer um marketing em cima como se fosse o melhor do mundo. Então, algumas empresas, e eu conheço algumas pessoas já, que o sonho delas foi enterrado. Isso é Porque muito por importante. conta né, da falta de qualidade do que estavam entregando com elas. E quando você não tem conhecimento, quando você é leigo, eu dou treinamento. Naquele momento eu sou autoridade e o que eu falo ali as pessoas tomam por verdade. Então, se eu não entregar o máximo de verdade, elas vão levar mentiras embora e essa mentira vai se perpetuando e ela coloca na cabeça dela que aquilo é verdade e isso vai destruir o sonho dela em algum momento.
Olha, muito interessante o que você está falando. Como eu falei, merece um capítulo à parte só para a gente discutir essa questão de saúde mental, tá? Mas um produto de má qualidade não afeta inicialmente essa questão mental, saúde. Mas o carro, o que que pode O afetar? carro, eu já ouvi alguns comentários. Ah, eu conheço o material pelo cheiro, né? Ah, se é bom ou se não é. Isso é um certo mito, porque assim, o material ele é composto basicamente o que fica no carro, né? O adesivo removível, que é a cola, o TPU e o verniz. Basicamente isso é a composição que fica em cima do carro. Então eu vou, assim, primeiramente, o material ele pode se autodestruir. Ele pode ter uma hidrólise, ele pode quebrar as moléculas. E quando ele quebra as moléculas, você vai ter aquele problema de material rachado. Você olha, parece um chão de semiárido. Você olha o material rachado, ele racha, ele quebra. Quando você tem aquele tipo de rachaduras no material, quando você remove esse material, você pode ter certeza que onde estava o desenho das rachaduras, que ali ficou sem nada, ele desenhou isso no verniz e na pintura do carro. Caramba, um produto que era para criar uma proteção vai acabar danificando. Danificando a pintura para sempre. Como que eu resolvo isso? Pulindo? Não. Raspando a chapa, chegando na chapa e fazendo uma repintura. Então, algo que era para evitar uma repintura, ele causa uma repintura. Então, um dos pontos é esse, mas esse é um pouquinho mais a longo prazo, porque o material ele demora um pouquinho, né, vamos dizer, Mas, quebrar. digamos, um TPU de qualidade, isso não deve Não, acontecer. rachaduras não acontecem no Tá? TPU de Então qualidade. seria um TPH ou um Ou um PVC. PVC. Outro fator, por que a cola é tão importante? Muita gente acha que a cola, né, esse cheiro de solvente na cola, primeiro, esses materiais importados, as colas são à base de solvente, só que tudo existe um processo. Existe um processo de fabricação. Então, assim, se você tem uma cola com um cheiro de solvente que você sente, eu falo que não pode ter aplicador banguelo, sabe? Aplicador sem dente, desdentado. Porque quando a gente tá trabalhando sozinho, a gente precisa usar a boca, geralmente para segurar a película de um lado, abrir de outro. E tem materiais, eu já fiz isso, coloquei na boca, você não consegue ficar com esse material na boca. O solvente ele vai cozinhando o seu lábio. Sério? Sério, de tão forte que é o solvente. Por que, que tem esse cheiro tão forte de solvente? Porque esse solvente não foi eliminado da forma correta. É igual a pintura, Na você hora da pinta aplicação no. de formular o material. Porque a tinta de carro tem a base de solvente. Você não precisa esperar o solvente evaporar para daí fazer um trabalho de polimento, um trabalho de vitrificação que você vai selar os poros. O PPF e a película de controle solar, essa também tem isso. O negócio é fazer com quantidade, não qualidade. Aí você tem uma cola de baixa qualidade que aquele solvente não saiu totalmente da cola, não foi evaporado. Eu vou dar um exemplo aqui das películas de controle solar de baixa qualidade. Você aí que já teve no seu carro ou na rua, olha para o lado, você vai ver, inclusive da multa hoje, é aquelas bolhas que vão saindo no vidro traseiro do carro. Ah, mas por que acontece essas bolhas? Essas bolhas acontecem porque o solvente da cola não foi eliminado totalmente. Aí quando ele está no vidro, começa a esquentar, o solvente vira um gás e quer sair dali. Aí ele começa a empurrar a película e é aí que forma aquelas bolhas. Agora eu vou fazer uma pergunta antes da resposta, eu vou fazer uma pergunta para você, Ângelo. O que você acha? O vidro é duro, né? Mas assim, extremamente uma superfície extremamente dura. Eu vou perguntar para você e você vai dar a resposta. Eu imagino que você já tem essa resposta. Imagina você um PPF que é colocado em cima de uma pintura e o solvente desse PPF vai começar a evaporar em cima da pintura. O que você acha que vai acontecer? Vai danificar o verniz da pintura. Exatamente. Vai Então, danificar a pintura. vai danificar a pintura. Foge totalmente do conceito inicial, que é uma proteção. Perfeito. E aí, assim, se você deixar. Eu não sei se eu posso assimilar isso, mas eu vou fazer uma comparação bem grosseira. O problema não é você passar gasolina no carro. Eu vejo gente passando thinner ali e limpa a pintura. O problema é o tempo de exposição, correto? É o tempo de exposição que você deixa essa gasolina ou você deixa o thinner. Se você passou o thinner, eu vejo pessoas que descontaminam
para polir, descontamina até para aplicar PPF com thinner. Eu não acho correto, mas é o tempo de exposição. Aí imagina você dando aí, vamos falar aí de garantias. Dando garantia aí de, vou jogar uma média de mercado aí, 8 anos, 10 anos. E esse tempo, esse solvente cozinhando o verniz. Então, Problema na certa. problema na certa. Então, outro fator de material de baixa qualidade é essa. Comentamos até aqui, posso falar seu nome? Pode? Posso? Comentamos até aqui com o Pistão, ele falou aqui, né? Pô, é um material que lá na frente pode dar problema? Sim. E muita marca está contando com isso, que o problema só vai dar lá na frente. Só que o problema não vai ser para essa marca em específico. Talvez o 10º cliente que comprou, né? Troca-se muito de carro hoje, né? Então talvez o 10º cliente nem saiba mais quem aplicou. Só que para ele, PPF não vai prestar. Porque ele pegou um carro com PPF de baixa qualidade e vai estar com a pintura danificada. Ele vai espalhar por aí que o PPF não presta. É ruim num todo, né? Vai Porque ser cria ruim uma num todo. imagem ruim. Exatamente. Daí, mas que marca é essa? Não sei, mas é PPF. Não quero Não PPF na quero minha vida. PPF na minha vida. Exatamente. E você tem visto muita reclamação, muitos casos como esse, que um profissional faz um full PPF depois de 1 ano, 2 anos, volta o cliente com todos esses problemas? O primeiro ponto não chega nem a 2 anos. Chega na revisão. Porque na nossa empresa nós pedimos que o cliente volte a 7, 10 dias, porque nós entendemos que assim como eu vou citar o motor do carro, porque isso é muito mais familiar, né, para todo mundo. Quando você faz o motor do carro, e não é só um carro comum, um carro de Fórmula 1, você mexe no motor dele para ele ter melhorias, o mecânico ele vai pedir para voltar, porque não é assim, fiz o motor, vou sair acelerando o carro, vou arrancar em Nunca mais terceira, precisa fazer nunca nada. mais precisa fazer nada. Isso a gente já começa a entrar na parte de cuidados. Ah, eu coloquei o PPF, nunca mais preciso fazer nada. Então nós pedimos que o cliente volte ali com 7, 10 dias para fazer uma revisão. Tem cliente que acaba não voltando, tá? Tem cliente que volta depois de 6 meses. Só que com a técnica que nós utilizamos, eu sei que em 6 meses o material vai estar quietinho. Vai ter uma coisinha ou outra, a Mas margem se de diz erro. para voltar 7 dias porque pode descolar uma pontinha, Como alguma ele é, coisa. como ele é aplicado com soluções que vão água, pode ser que a água ficou demasiada em um ponto e não secou, o material saiu e aquele cantinho ficou úmido. Pode ser que entre uma areia por dentro, principalmente dentro nas dobras, né? Pode ser que o material por dentro, a hora que você fez uma dobra, tinha uma certa gordura ou uma graxa desceu, porque nas partes internas você tem graxa descendo, tem água, tem, né? A parte interna que eu falo é na dobra, né? Na parte de trás, geralmente no KPO. Então, a gente pede para o cliente retornar para ter certeza que o nosso serviço ficou legal. Raramente nós trocamos peças, mas muito raro nós trocamos peças, porque a técnica é bem desenvolvida. Como eu já disse, é o setup perfeito para fazer a aplicação do PPF. Então a gente pede para ele retornar por isso. Mas eu sei de muita. E assim, eu tenho muitos alunos, né? Eu tenho alguns são alunos, alguns são companheiros de profissão que a gente se encontra em alguns lugares aí. E já vou puxar como fala, puxar a brasa para minha sardinha. Hoje eu tenho o melhor pós-curso que qualquer curso por aí oferece. Eu realmente dou um pós-vendas pro meu aluno. E algum aluno que estiver vendo aí pode confirmar aí se você E olha, quiser. isso não é falta de modéstia, nada. Não, não É é falta de modéstia, é realidade. realidade. Porque o cristiano sabe o que ele está entregando. Eu tenho um aluno, ele é bem recente. Ele fez treinamento comigo e ele queria fazer treinamento comigo já há algum tempo, só que eu não tinha turma aberta. E é ele um sócio dele. E esse sócio dele acabou fazendo num concorrente meu. Só que eu percebi, daí ele falou, cara, só que assim, precisa um fazer, Cristiano, precisa um fazer o treinamento primeiro, para depois o outro, porque a gente não tem a grana para, né, é um Fazer ao investimento mesmo alto fazer ao tempo, mesmo a tempo. questão de agenda e tudo. Sim, ele falou, então
como você não tinha turma aberta, ele fechou com o teu concorrente. Eu falei, fazer o quê, né, cara? Assim, eu não, é uma falha, foi de eu não ter uma turma aberta naquele momento. E aí, esse sócio fez o treinamento depois comigo, e eu percebo que ele me chama e me chama bastante. E ele é muito técnico, né? Ele também é muito, ele trabalha com polimento. Ele, ele é muito técnico. Então ele quer saber o porquê, ele quer entender, olha, aconteceu isso uma vez, mas não pode acontecer isso, realmente. Tem problemas que não pode ficar acontecendo. E empresas que vão recorrente, problema, 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 é um negócio é volume. De 10 um vai voltar, vai reclamar, tá tudo certo, a gente troca, o faturamento tá bom. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu preciso de um feedback seu. Eu não tô me dando, eu não tô me negando a te dar suporte, mas eu quero saber, porque o seu sócio eu sei que fez o meu concorrente, por que que você pergunta só pra mim? E vou perguntar, você pergunta só pra mim? Ele falou, até um ponto não. Até um ponto eu tirava dúvidas com o que o meu sócio fez, outro ponto eu tirava dúvidas com você. Só que assim, eu percebi que eles estavam dando suporte do tipo, você deixou de fazer isso, então foi por isso que aconteceu o problema. Mas isso era suposição. E com você, eu pergunto o porquê, você me explica o porquê você fala que está errado e explica por que está errado. É outro ponto. Vamos pegar outro gancho? Claro. Por que que tem muito profissional por aí com curso, com teoricamente instrução, que não está sendo um bom profissional? Porque quem está treinando ele não sabe direito o que está entregando. Uma pessoa foi na loja esses dias perguntar por que que eu deveria fazer o meu treinamento e não do concorrente. Eu falei, olha, eu vou falar de mim, você vai lá, escuta o que ele tem para falar e você que vai decidir. Eu falei, mas um dos motivos é o seguinte: muita gente fala, não, é que tal empresa dá treinamento e esconde o pulo do gato e tal. Eu falei, não, tá errado. Ele não sabe o pulo do gato. Ele não esconde. Não, ele não Ele não esconde, ele não sabe. sabe o pulo do gato. Então, aí eu perguntei pra ele, né, por que ele tava perguntando só pra mim. Aí ele falou, por isso, porque você é, fala onde tá errado e me explica como fazer o certo. E a outra empresa a gente entendeu que, mas é que isso que aqui tá tentando jogar pra gente, o problema. Volta a pergunta ali só pra eu voltar no assunto. Essa pergunta lá É, anterior era é, como pode afetar tá. o. Não, mas a gente falou nisso, né? De solvente, falou daí da saúde mental. Então, acho que só para concluir essa ideia, usar produto de má qualidade, o que, que pode acarretar? O produto que é para proteger o carro vai danificar o carro. Em algum momento ele pode danificar E, o carro. consequentemente, esse problema vai retornar para o profissional. Vai retornar profissional e aí ele vai ter que se explicar. Se a gente está falando de um produto que amarelou, de um produto que ficou fosco por algum motivo, ele consegue repor esse material. Só que quando nós estamos falando da pintura do carro, que nós sabemos que para algumas pessoas a família importa, para cada um, né? A minha esposa importa muito para mim, a minha filha importa muito para mim, mas para outras pessoas também a esposa e a filha, mas o carro, o cachorro, o gato importa mais, né? E a gente sabe disso. Então essa pessoa ela vai querer muitas vezes o carro, fala, beleza, você danificou meu carro, eu não quero repintar e eu quero um carro novo. Aí o prejuízo vai ser grande para a Muito empresa. grande. Então o Então, risco é é grande. uma série de detalhes que vão se somando que o profissional que estiver nesse ramo tem que conhecer técnicas, treinamentos, saber a procedência do material que ele Sim, está usando, importantíssimo. saber vender, mostrar a realidade para o cliente, sendo justo e honesto, certo? Perfeito. E não querer enganar, porque, como você falou, né, você pode enganar um todo dia, mas você não consegue enganar um por Enganar o mesmo muito tempo, muito né? tempo. Então, para o teu negócio ter longevidade, você precisa ter esses conceitos, ter esses critérios, Sim, porque senão você vai sumir do mercado. vai. Me diga uma coisa, PPF pode ser aplicado em repintura? Pode.
Pode Desde ser que aplicado em repintura, desde que você avise o cliente dos riscos. Muitas vezes é bom documentar isso, porque assim como tem profissionais ruins, tem clientes ruins. Então tem cliente que tá louco para colocar o carro dele em algum lugar, por exemplo, e a hora que ele for buscar o carro falar essa peça aqui tá quebrada. Não tava, né? Não existe isso. No existe. ramo de detalhamento tem muito isso. A pessoa deixa o carro imundo, aí o profissional com toda boa vontade, carinho, vai lavar o carro dele, vai fazer um bom trabalho e o cliente vai falar: e o meu painel quebrado? Ou e esse risco? Ou esse corte embaixo do meu banco, que ele tem que arrancar o banco para ver, mas cara, mas como é que alguém ia cortar o seu banco de couro aí? Não, então assim como existe profissionais ruins, existe clientes ruins. Então, a maioria das vezes, né, quase todas elas, vamos dizer assim, é bom você documentar que isso, explicar dos riscos. E eu vou falar por quê. É, não só repinturas, mas o PPF ele não pode ser aplicado em qualquer pintura. Ah, mas eu tenho uma pintura original. Mas quantas vezes esse carro foi polido? 100. O verniz tem 2 microns de espessura, ele nem tem mais Não verniz. tem mais verniz. Aí a hora que você vai reposicionar o verniz, a hora que você vai tirar, você vai tirar o PPF, em algum momento vai remover, o verniz pode vir embora. Então não só em carros repintados, Desplaca porque ou ele não tem mais não tem mais resistência. proteção, não O tem mais. verniz já não tem mais resistência, ele está muito fino. Então se ele está muito fino, na hora que você vai tirar o PPF, porque ele tem uma cola generosa, vamos dizer, ele adere bem na pintura, quando você vai remover o PPF, o verniz vai vir junto. Então, não só em repinturas, mas veículos que já passaram por muitos processos de polimento também é arriscado. Tanto que você pegar um micrômetro, eu nunca fui atrás do nome, mas é micrômetro que mede a espessura do verniz, é isso? Tem vários termos que se usa, Uhum. né, para conseguir medir, mas tem a camada de primer, tinta e verniz. Então Mas para você você ter uma ideia ali, né? Vamos dizer, o medidor de verniz ali. tá. Para você utilizar, é bom o profissional de PPF ter, assim como de polimento. Porque quando você vai, não tem o setup que você tem que fazer para entender o que, que você vai utilizar, então você precisa saber o quanto de verniz. Olha, eu vou dar 3 cortes. Posso estar falando bobeira porque assim, o meu conhecimento de polimento é limitado. Então, assim, eu vou dar 3 cortes, 3 etapas de corte. Só que se você tem pouco verniz, na segunda etapa você já pelou a peça, né? Acabou. Então você já acabou com o seu serviço na segunda etapa. Então para isso que existe esse setup. Posso estar enganado, mas é para isso, né? Para você entender o que você vai fazer. Então no PPF você também é importante você ter um medidor de espessura, Tá. porque é uma repintura, às vezes você não sabe. Tem marcas. E a questão de solvente, de pintura curada, tem algum? Importantíssimo. Isso quem vai dizer é quem pinta. Às vezes a pessoa fala: olha, eu vou pintar meu carro e eu quero fazer o PPF. Quanto tempo? Você tem que perguntar para o seu pintor. É ele que vai colocar. As fábricas de É, tinta falam para estar aham. numa pintura totalmente curada 30 dias pelo menos, né? Sim, aí é o tipo de solvente, tem quantas camadas de verniz, tudo isso eu acredito que É mais um influencia. detalhe que o profissional tem que se preocupar Tem que se se a peça não preocupar. foi repintada e E pior quanto ainda tempo? recentemente, né? Recentemente. Então, assim, a repintura ela pode ser aplicado desde que, volto a falar, o seu cliente esteja ciente, você esteja sendo honesto com o seu cliente, Perfeito. sabe? E me diga, e remoção do PPF após vários anos de aplicação? É fácil, é tranquila, pode dar Isso problemas? vai depender da garantia e do uso, né? Porque se você pega um veículo aí, mas o PPF é eterno. Não, não é eterno. Ele é uma excelente proteção, mas ele não é eterno. Então, às vezes, larga no sol, aí o carro tá pegando fogo, ele lava no sol com o roxinho e com o outro lá, e vai deteriorando e vai literalmente corroendo o material. Pode chegar uma época que ele vai remover esse material, ele está ressecado, porque ele foi exposto a muitos produtos, ele pode estar ressecado, mas isso é um caso extremo, né? Mas um PPF de qualidade dentro do tempo de garantia, ele pode ser removido sem problema nenhum, desde que a pintura do carro não esteja com problema.
E aí a gente fala, não, mas é um carro zero. Um carro zero, isso é a informação que me deram, dentro da fabricação dele até ser vendido para você, tem marcas que você pode fazer, marcas de carros, né? Você pode fazer até 20 retoques no carro e ele pode ser entregado como zero. E eu já tive uma situação dessa recentemente, um carro de meio milhão que estava a lateral direita inteira pintada e o capô. Ó, nós fornecemos para a indústria automotiva e esse fator é muito importante, porque nós não temos ideia o que acontece de repintura dentro de uma fabricação de um Não. automóvel. Então E é mais um detalhe mais um importante. detalhe. E aí, para finalizar assim, a repintura pode fazer? Eu vou citar um carro que eu vou fazer, não sei em quantos dias, porque ele está em fase de restauração ainda. É uma Mercury. Então é um carro que vai material pra caramba, e é uma repintura. Só que assim, a qualidade da pintura que eles chegaram nesse carro, se tiver que refazer, aí tem toda aquela questão de acerto de cor. Então é um carro que vai ser bem difícil. Então eu vou fazer, o cliente está ciente, e eu tô ciente que eu estou fazendo a repintura, né? E então assim, dá para fazer desde que seja exposto para o cliente que Tem tem riscos, tem riscos. condições que podem afetar o resultado. Exatamente. Isso é uma informação que eu busquei lá atrás em uma formação minha, não lembro qual, mas esse número eu lembro, que uma pintura original, a aderência que a pintura e verniz, né, que elas podem, que elas têm na chapa original, uma pintura ela pode ser 232 vezes a força, né, que ela tem a adesão na chapa, pode ser 232 vezes maior do que a força que o PPF tem em cima da pintura. Ou seja, quase impossível de você, num momento que for remover um PPF, tirar uma pintura Tirar. original. Mas uma repintura pode, mas com ressalvas. Ok. Você falou um termo ali, o PPF não é eterno. O que que você quer dizer com O isso? PPF não é eterno porque o investimento que você faz na proteção da pintura com o PPF, esse investimento ele assim, depende para quem, logicamente, mas ele é um investimento relativamente alto. Mais alto em que ponto? Comparado com o valor do carro, ele é irrisório. Comparado com a desvalorização do carro, ele é irrisório também. E a gente está trabalhando de uma forma preventiva e não uma forma de correção, de ter que estar né, na hora, não, agora tem que repintar. Em vez de repintar, aplica um PPF. Você está trabalhando de uma forma preventiva. Ele não é eterno porque quando quem compra esse material, ele vê e fala, caramba, eu tô pagando, sei lá, 15, 20, 30 mil reais para fazer a proteção e eu vou ter que lavar o carro. Mas esse carro tem repelência, esse PPF tem repelência, o PPF tem autorregeneração, o PPF não vai deixar picar de pedra. Não, esse material ele deve durar muito, é eterno. Eu vou colocar hoje, nunca mais vou fazer nada no carro. Isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, quem compra um carro de 1 milhão não precisava ir numa revisão nunca mais. Né? Imagina, acho que até menos, né? Meio milhão. Mas de 1 milhão, 2 milhões, o carro ele precisa voltar para revisão. O carro ele precisa ser lavado. A pintura do veículo de 20 milhões, de 10 milhões, de 3 milhões é uma pintura especial. Mas essa pintura ela precisa de manutenção. E o PPF ele também precisa de manutenção. É, já vou entrar um pouquinho mais. E como é feita essa manutenção? Primeira dela é não passando produtos que vão danificar o Que material, sejam que agressivos. sejam agressivos, né? Desde a abrasividade, posso estar enganado, mas desde lixar, que seria um produto, um composto polidor ali, né, Muito muito agressivo. agressivo, até um produto muito ácido. Pode, posso comparar isso? É um Sim, abrasivo, ele vai danificar também. Confere? confere. Então, assim, primeiro ponto é esse: você tem que ter cuidado com o carro. Mas o que eu não posso usar no meu carro? Geralmente, o que eu falo ao meu cliente? O que mancharia uma pintura? Ah, isso. Então, isso aí você também não pode passar no PPF, você já tem que ter isso em mente. Segundo, o material ele tem uma autorregeneração, no caso do PPF da Garvari, automática a 25 graus, o único do mercado.
Só que as pessoas não entendem que essa autorregeneração é de micro riscos. Você pegar um prego e passar lá, não vai Não ter. vai Não porque vai, porque o que eu costumo falar é assim. Costumo dar esse exemplo porque muita gente de estética automotiva começa a trabalhar com PPF, né? Eu faço a seguinte comparação. O PPF, no caso da Garvari e qualquer outro que tenha regeneração, ele tem um limite de regeneração e esse limite de regeneração ele está no verniz do material. Eu dou esse seguinte exemplo. Se eu cortar o verniz do carro de estilete, você me indica um polidor no mundo, não estou falando só no Brasil, um polidor no mundo que ele vai conseguir sumir com esse risco? não. Por quê? Ele cortou toda a espessura do verniz, não tem mais como gastar e nivelar. O PPF acontece a mesma coisa. Você cortou a camada por inteiro, a autorregenerativa ou regenerativa por indução, não tem mais o que você fazer, não vai mais, né, não vai mais sumir aquele risco. O segundo ponto, a hidrorrepelência que o material tem, fantástica, se aproxima muito de um vitrificador. Só que você também tem que fazer as manutenções, não é um negócio que vai durar para frente. Assim como o vitrificador, você tem que fazer as manutenções. Então a garantia de 10 anos, ele aplica hoje, Ângelo. Daqui 10 anos ele voltar a te pedir garantia, você vai dar garantia para ele? De jeito nenhum. Tem que ter as manutenções. Tá, e você no teu pacote, você vende essas manutenções? São periódicas? Como que são? Geralmente o meu cliente, hoje eu não trabalho com estética automotiva, eu até ofereço, eu tenho um profissional que me atende, ofereço uma vitrificação, ofereço lavação, eu não faço, até porque o meu espaço não comporta, o meu alvará não é para isso, e é algo que ainda não me despertou assim, nossa, eu quero também fazer lavação, né? É uma forma de você atrair cliente, mas é algo que ainda não despertou em mim. Até é importante o que nós estamos falando, porque essa questão vai ser do terceiro episódio, que será com o Marlon Disorzi, que é uma autoridade na manutenção desse PPF, certo? Certo. Então eu fiz essa tua pergunta e até vai dar a abertura para um terceiro episódio, que seria a manutenção, mas você dá garantia, mas ele tem que lavar com produtos corretos, com frequência, ele tem que retornar ou ele faz a manutenção daí com um profissional de Ele estética? faz manutenção com um profissional de estética. E geralmente o cliente, porque eu tendo Curitiba, alguns clientes fora de Curitiba, né? Mas eu diminuí, trouxe mais para cá. É, todo profissional que ele vai fazer a manutenção, eu conheço. Ah, eu faço a manutenção com uma empresa tal, a empresa tal. E eu conheço essas empresas. E assim, eu como profissional, eu consigo bater de frente com alguém que me fala, não, o PPF fosqueou, porque eu só trabalho com um PPF. E é um PPF de procedência, que é outra coisa importante, né? É um PPF de procedência. Hoje, se eu te der o endereço da fábrica da Garvari na Índia, você vai chegar lá, talvez eles não te deixem entrar, Mas está lá. mas está lá. A fábrica está lá e o produto ele sai de uma fábrica só. Não, ele não sai de uma fábrica aqui, uma fábrica ali. A marca do produto é a mesma, mas a qualidade muitas vezes baixa por isso. Porque são várias. Opa, faltou num, eu pego no outro, o preço de um tá alto, eu pego no outro, a marca é a mesma. É Mas uma preocupação que gera de produtos o chineses, né? produto não é o mesmo. Então, assim, a manutenção importantíssima para a vida útil do PPF. Se você não. E já aproveitando, manutenção com produtos corretos, produtos desenvolvidos para essa finalidade. Porque você pega, vou falar o vitrificador, né, que é vamos dizer, a proteção máxima ali, né? Tô enganado? Não, né? Não. Um vitrificador que você passa num verniz que ele é rígido, você passar num PPF que o verniz dele trabalha, é diferente. Então você tem que ter alguma coisa especial para isso. A curto prazo funciona bem, a longo prazo não. E tem a questão de compatibilidade, né? Posso passar um vitrificador, qualquer marca, qualquer vitrificador num PPF, você tem que ver a compatibilidade. E geralmente essa compatibilidade não é na hora. Passou, oh, legal, vou fazer no carro inteiro. Essa compatibilidade ela pode começar a mostrar problemas em 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano. E o Então, problema
Volta para o profissional. volta pro profissional. Então, assim, vai, de alguma forma, a recorrência que a gente quer na nossa empresa não é recorrência de retrabalho, é uma recorrência de trabalhos novos, né, de clientes novos, mas principalmente fidelizar. Tá? Você falou daí, é um mix entre a garantia, a orientação que você dá e o pós-venda que você faz. Sim, Como que funciona na tua empresa? não, desculpa. A pós-venda, você pede para retornar depois de 7 dias, Sim. você faz um acompanhamento ao longo dos meses ou dos anos, ou ele retorna só quando tem alguma dificuldade, alguma situação para ser esclarecida? Depois da revisão, são poucos clientes que me procuram, a não ser que seja para novos serviços. Tá. Ele me A procura manutenção geralmente daí fica com outro a profissional manutenção com da outro área da profissional. estética. Sim, Tá? Como que você vê o futuro desse mercado, do PPF. do PPF? É um mercado que, assim, até certo tempo, o pessoal achava que seria uma onda passageira, mas é uma realidade. É uma realidade, tanto que hoje você vê muitas empresas desenvolvendo coisas específicas, produtos, maquinários, ferramentas específicos para essa função. Porque por mais que muita gente vai ficar bravo com materiais, só que essa experiência, e até certo ponto ele vai ficar bravo, em algum momento ele vai ter essa experiência novamente com um produto de qualidade, um produto de procedência, um profissional que vende, volto a falar, não importa se ele está vendendo um PVC, mas ele tem que mostrar, ele tem que explicar que é um PVC. Então ele vai ter, em algum momento ele vai ter essa boa experiência, né? Ele vai ter essa experiência positiva com um material de qualidade. Aí ele vai entender que assim é uma coisa que realmente E, é algo de excelência desde que o processo seja respeitado. então, é um mercado que vai crescer muito ainda e provavelmente muitos profissionais entrarão nesse mercado. Sim, E o que que você falaria para hoje um profissional que tenha interesse em entrar nesse mercado? é um mercado, primeiramente, né? É um mercado prazeroso desde que você Não vire sai, estressante. desde que não vire estressante. É prazeroso porque você entregar um trabalho de qualidade, você fica satisfeito pelo montante que você cobrou. Você fala, não, isso aqui é justo, eu cobrei isso justo e porque esse valor eu entreguei tudo isso para o cliente. É gostoso para o cliente, porque ele vai ver aquilo ali e vai falar, nossa, é isso que eu buscava, é isso que eu queria, é isso que eu tinha como fantasia, como sonho, e é isso que eu tô recebendo. Então é prazeroso desde que trabalhe com produto de qualidade que não vai te dar problema e tenha técnicas, Aprendizado, né? aprendizado. Entendimento. Sim, porque você vai gastar um rolo de material para aprender a fazer um capô. E olha quanto material, olha quanto dinheiro você está jogando fora em vez de pagar um treinamento e entender todo o processo. E assim, dá um lucro bom. Você consegue atender um público desde o público C, D até o público A, né? Não, porque o PPF Com não. materiais diferentes, com propostas diferentes. Propostas diferentes, na verdade. A parte do material, nem tanto, mas propostas diferentes. O que você busca hoje comprando. Hoje fala em carro popular, né? Mas você comprar um carro popular hoje, entre aspas, aí é 60 mil reais. Se não for mais. Se não for Se não for novo, né? Se mais. não for novo. Talvez 70. Então a gente não. A gente tá Não vai falando. fazer um full Não PPF vai num fazer um full carro PPF. de Mas baixo nós. valor agregado. Exato, mas nós conseguimos proteger a soleira de portas, as conchas de maçaneta, que é onde arranha bastante, retrovisores. Mas olha, eu tô andando na estrada, o que vai picar é a frente do carro e não o retrovisor. Mas eu vou fazer uma pergunta que você vai entender rápido. Você mora em prédio? Eu moro. É fácil ou difícil de raspar um retrovisor? Muito fácil. Uma Ainda coluna. mais quando os anos vão se passando, Então, assim, a probabilidade de raspar fica muito fica maior. muito maior. Então, no supermercado, num shopping, quem mora em apartamento, o retrovisor é uma realidade. Você pode raspar ele com facilidade. Então, você consegue vender, oferecer uma solução para o cliente desde kits pequenos, que é um cantinho de porta, que é a hora que ele vai abrir a porta, às vezes não, o espaço estão ficando cada vez menores.
Você vai abrir a porta, pega numa parede, né? Pega em alguma coisa que pode danificar o cantinho de porta. Já vou fazer outra comparativo. Aqueles cantinhos de porta preto, sabe? É uma chapinha Uhum. com uma borracha em volta. Aquilo ali, você que está colocando no seu carro, você está estragando o seu carro. Primeiramente, tem um metal que é para aquele metal fazer, né, aquele metal abraçar o cantinho de porta do carro. Então aquele metal ele vai segurar umidade. O metal vai enferrujar e a oxidação vai passar para a pintura do seu carro. Eu falo isso porque nós fizemos um treinamento em Campo Grande. E o dono, o pai do proprietário lá que organizou o treinamento, deixou um Corolla Cross quase zero. Carro, né? E ele colocou Aquela proteção. aquela borracha, aquele com metal. Colocou aquela proteção, entre aspas. E daí no treinamento eu falei, posso tirar pra gente aplicar os canos de porta? Claro. A hora que eu tirei, Estava oxidado. oxidado. Aí eu nem tirei dos outros. Então, assim, oxidou o canto de porta. Então, aquilo não é uma proteção. Aquilo é você está plantando E por um sinal dano. fica muito feio, Por né? sinal, fica muito feio. Tá. Então, assim, e outro fator, quem vende aquilo lá fala, não, será que só é esse movimento imagina que seja um alumínio, alguma coisa ali dentro que faz ele ficar maleável, né? Então, será que só o alumínio, só essa pressão, que ele entra com pressão, vai segurar? Na dúvida, eu vou meter um Super Bonder. Aí acabou com tudo. Aí, Então, assim, o PPF, ele vai pegar todos os mercados. Porque hoje muita não, se eu for fazer PPF, é só público de carros muito de luxo, mas não é a realidade de todo mundo. A realidade da maioria, na verdade, não é um Porsche dentro da estética. A realidade da maioria é um público médio, um público mais baixo. Então, assim, você consegue oferecer também para ele essa solução. Porque uma coisa que eu falo é que, assim, onde tem uma Ferrari, lá, uma mecânica que tem uma Ferrari, o sonho da maioria dos motoristas dos outros carros é deixar o carro dele lá. Só que nem sempre, onde tem um carro que já está todo enferrujado, aquela mecânica ali, nem sempre é o sonho da Ferrari deixar o carro dele lá, né? Então, assim, esse sonho, esse desejo das pessoas de terem um PPF não é só para o público de carro de luxo. Todo mundo quer ter e todo mundo precisa de PPF. Todo mundo precisa desse PPF. Porque o cantinho de porta todo mundo danifica. As conchas de maçaneta todo mundo arranha. A soleira de porta todo mundo mete o pé ali e arranha. A tela multimídia, você vai levar em algum lugar aí, às vezes um lavacar daqueles bem raiz do que o lava-roda limpa a parte interna. Ele vai passar na tela multimídia do carro, vai riscar. no painel você costuma fazer? Painel faz também. Ah, porque no, Costumo falar que às vezes o cliente ele não paga 8, 10 mil para fazer na frente do carro, algumas partes, mas ele paga 2 mil para você fazer no console do carro dele, porque o carro, você fica ali analisando ele minutos. mas Agora você faz uma viagem, você fica 8, 10 horas dentro do carro olhando para aquele risco num painel não, Black mas é Piano. comum você olhar o painel do carro, principalmente uma lavagem mais comum, passa um qualquer pano, Sim, acaba riscando, fica feio, fica fica feio. esbranquiçado. E como você falou, depois que você viu uma vez, você sempre vai ver esse Você risco, sempre vai toda ver essa parte esse risco. danificada. Então, assim, para quem quer entrar no mercado de PPF, e outra coisa que eu vou falar para vocês, alguns treinamentos, algumas empresas querem, o profissional vai lá e ele fala, olha, esse cara chegou até aqui, como é que a gente vai arrancar até o couro dele, até o carro dele? Marlon Desorzi, tô falando do Marlon aqui porque ele me mostrou um áudio de um aluno dele, tiraram o carro dele, tiraram o carro dele, Induzindo a vender, induzindo a vender um treinando. sistema, um treinamento, que ele ia ganhar muito dinheiro com aquilo, e naquele momento era tudo que ele tinha. Passa tudo por conceitos, né? Passa tudo por conceitos. Então, assim, você que está entrando no mercado de PPF hoje, com. Vou chutar baixo aqui, tá? Porque eu vou somar aqui estilete, borrifador, shampoo e o que o cara geralmente já tem lá, né? O que o cara. Então, eu vou somar aqui o que o profissional já tem hoje: um borrifador, um estilete, ele pode comprar um estilete aí uns R$ 100, um estilete legal, borrifador, uma seringa, shampoo Johnson. Com R$ 500 hoje de ferramentas aí você consegue
a faturar com PPF. Então, assim, não precisa você montar o teu estúdio. Já vou entrar em outra coisa e depois vocês cortem se quiserem. Muitas empresas hoje você vai fazer um treinamento de PPF, eles geralmente vendem PPF também. Eles querem colocar que o profissional ele tem que investir de largada 30, 50 mil reais, porque o estúdio dele não atende aos quesitos de aplicação de PPF. Você tem que tomar cuidado com isso, você não está fazendo você não está terceirizando o estúdio para alguém tirar foto. Tipo, a minha marca está naquele estúdio, levando a marca às custas do profissional. Então hoje para você entrar no mercado de PPF com investimento baixo, né, em material, às vezes o curso custa um pouquinho mais, mas assim, investimento em material é um investimento baixo, material e ferramentas é um investimento baixo que você consegue atender todos os públicos. Desde quem tem uma moto, tô por fora de preço. Existe moto de 15 mil reais ainda? Não, não. Então, já não existe mais moto de 15 mil reais. Então, assim, você vai oferecer para qualquer pessoa, para qualquer cliente. É alguém que gosta de proteção. E entender esse cliente. Sim. Não adianta você querer vender um full PPF para um carro de pouco valor agregado. Mas tem Difícil. detalhes que você pode vender. Como você citou, você falou ali, eu sempre imagino a concha da maçaneta. Concha da maçaneta. Tá? Vai arranhar. Principalmente com mulheres, você vê marcado com cor de esmalte, arranhado. É uma coisa proteção. que eu sempre falo. O pessoal fala, né? Não, vamos aplicar na concha de maçaneta para proteger da unha das mulheres. A unha do homem é mais dura, ela risca mais. Ah, mas a minha é curtinha. Só que a unha da mulher deixa colorido. É o risco colorido. Então você acaba enxergando, né? Então e outra coisa que também, né, pessoal, oferecer mais também esse produto para mulheres. Elas também querem proteção. Às vezes mais do que o homem. A gente tem que é um público ainda de muito homem, né? Mas se você oferece, por exemplo, uma tela multimídia, às vezes ela não sabe, mas ela fala, caramba, eu fico doida que eu tô metendo a mão ali, tá deixando marca digital, arranha, risca, eu vou lavar o carro, a interna Black Piano, né? Porque a mulher ela tem uma visão periférica, né? Então ela enxerga mais do que a gente enxerga assim, mulher enxerga periférico, né? Então ela tá enxergando o Black Piano, ela também quer proteger. Ela também quer essa solução, né? Um salto que pega ali né, na soleira de portas. Então, assim, é um produto muito versátil. Você consegue colocar ele em todos os públicos. Você consegue oferecer um PPF hoje num lavacar raiz e você consegue oferecer naquela estética de ponta. Então pode atender uma gama grande de clientes. Né? Todos os clientes hoje eles são possíveis clientes. Cristiano, onde que o nosso público, quem está nos ouvindo, pode te encontrar? Quais são as tuas redes sociais? Eu tô no Instagram, é o @crpelículas, e o Facebook. Como é que é o Facebook? Sei lá, procura CR Película no Facebook. Então, assim, hoje a gente está no Instagram, principalmente Instagram, Facebook. E o nosso atendimento é feito basicamente aí, né? A gente faz alguns anúncios aí, no Google também, se você buscar lá, nós estamos lá também, organicamente, mas estamos lá. E assim, contato telefônico, e assim, muitas estéticas hoje aí, nível de Brasil nos conhecem. Então, graças ao nosso bom trabalho, as oportunidades que nós tivemos e abraçamos, chega muita indicação, inclusive de outros estados. E se você quiser, vamos dizer assim, uma prova social de que nós desenvolvemos um bom trabalho, somos de boa índole, pergunte para o nosso concorrente. Você vai lá, pergunta para o nosso concorrente. Acho difícil alguém que consiga falar que nós utilizamos materiais ruins, material de baixa qualidade, mão de obra ruim, porque isso não é o que nos trouxe até onde nós estamos aí, que isso graças ao Túlio, né, que já teve aqui com vocês também, que é um grande conhecedor. Já tive a oportunidade aí de dar treinamento na Colômbia, no Chile, na Argentina, em vários estados brasileiros. E uma coisa que eu gosto isso é fato, né, e muita gente às vezes busca, né,
eu quero ir para casa e deitar a cabeça no travesseiro. Só que ele busca isso, só que ele não faz ele não está fazendo para merecer isso. Ele está vendendo um produto de baixa qualidade, ele está enganando o cliente. Então eu hoje Acaba repercutindo em outro acaba lado. repercutindo em outro lado. Então eu vou para casa hoje e tô tranquilo, e hoje nosso público principal é a indicação. Justamente porque a gente oferece um bom trabalho e um bom pós, né? Porque a hora de você fazer a venda é legal. É o cafezinho mais gostoso, é a água gelada, é tapinha nas costas, senta aqui. A hora de você dar o pós, a hora de você colocar, de falar, não, eu sou um profissional e eu vou arcar com as consequências, aí o pessoal vai tirando o corpo de fora, né? Então, a rede social hoje que funciona bem, logicamente, Instagram, mas a minha melhor rede social hoje é a indicação do meu cliente. Essa é a minha melhor rede social. Cristiano, parabéns por todo o trabalho que você desenvolveu até hoje e pelo profissional que você é. Muito obrigado por todas essas informações, detalhes que você nos passou. E já deixo de antemão um convite aqui que nós vamos voltar a conversar, tá? Um assunto muito importante que você falou, que é saúde mental. Sim. Eu quero a tua participação. Quando nós estivermos programado, você será um dos convidados para a gente discutir essa questão que é muito importante nos dias atuais. Maravilha. Eu agradeço também a vocês aí. Alguns dos meus alunos, inclusive, são indicações aí que a pessoa está na dúvida se vai fazer um treinamento com a gente, mas quem é você? Uma das pessoas que eu uso de referência é o Ângelo da Sonax, que assim conhece aí um pouco da nossa história, principalmente o trabalho. No Ângelo eu cheguei através de indicação de comentários, né, Ângelo? Posso estar mentindo, mas quem falou de mim para você foram outras pessoas, e aí que Sim. nós começamos a fazer uma troca de ideias. Então, assim, as parcerias são importantes, e o Ângelo hoje é um imenso parceiro. Pessoas que não conhecem a qualidade dos produtos dele, eu mostro em treinamentos que a gente vai fazer pelo Brasil afora. Antes que eu sempre tenho aquilo, mas para fazer propaganda todo mundo tá levando um, né? Não, não levo nada. É indicação porque eu conheço a pessoa, principalmente a pessoa, os produtos, né, que ele oferece. E eu da mesma forma vejo que vocês me indicam aí alunos que chegam através da Sonax, através do Ângelo. São clientes que já vêm com uma certeza que ele está indicando um profissional que alguma coisa de bom tem para oferecer, senão ele não indicaria. Então é uma troca aí, realmente uma parceria, né? Que é uma parceria onde funciona para os dois, né? Tem parcerias aí, eu já levei muito chute na bunda, viu? Sério? Parcerias que Parceria tem que ser boa para os dois lados, elas foram Quando boas. não acontece, não. Elas foram boas até certo ponto. Eu tomei vários chutes na bunda aí, porque a pessoa. Você vê que a pessoa ali se aproveitou do seu conhecimento, aí não é parceiro, é parceiro, e na hora de, vamos dizer, dos numerários, né, de cair o dinheiro na conta, aí eles foram saindo fora, a parceria se desviou. Então, mas enfim, a gente hoje sabe selecionar, isso vai da gente também, né? Amadurecer um pouco, entender um pouco quem é quem. E um grande parceiro aí é o Ângelo, agradeço também pela oportunidade. Cristiano, muito obrigado por tudo que você nos apresentou aqui e estamos juntos. Maravilha.